Diversos tem. Ah, tem? Ah, beleza, obrigada. Iniciando a sessão de julgamento, então, segunda parte do período da manhã do dia 11. Por favor, convoque o contribuinte. Ok, presidente, farei a convocação. Patrícia? Sim, presidente, ele já está entrando. Já entrou. Bom dia, doutor André. Bom dia a todos. Ok. Então, vamos iniciar, doutor André, item 8 da pauta. Perfeito. Item 8, Baker Hughes. O presente processo ele trata de pedido de compensação, declarado no PERDECOMP, que eu cito aqui o número, apresentado pelo contribuinte, no qual pretende utilizar crédito relativo a um pagamento indevido ou a maior de imposto de renda retido na fonte, Código de Receita 9478, imposto de renda retido na fonte, rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, aluguel e arrendamento, no valor de R$ 127.620,77. A DERAT do Rio de Janeiro emitiu despacho decisório, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, porque o pagamento localizado foi integralmente utilizado para extinguir o débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDECOMP. O contribuinte tomou ciência do despacho decisório, apresentou sua manifestação de inconformidade, consta as folhas 15 e 27, instruída com os documentos de folhas de 29 a 776. O processo foi encaminhado à primeira turma da DRJ, foi proferido o acórdão e decidido por unanimidade pelo indeferimento da solicitação do contribuinte, mantendo o despacho decisório. O contribuinte tomou ciência do acórdão, inconformado com a decisão prolatada tempestivamente, depois recurso voluntário, instruído com os documentos, as folhas 874 a 894, e em seu recurso voluntário, alega em síntese o seguinte: tem direito de solicitar a conversão de julgamento em diligência, assim como de produzir qualquer prova documental
não só no momento da impugnação, mas e principalmente até a prolação de decisão final administrativa em obediência ao princípio da verdade real material. O único argumento usado pela DRJ para negar o direito do contribuinte à compensação foi a suposta inexistência da prova da existência do crédito líquido e certo alegado. Em junho de 2003, realizou contrato de aluguel e arrendamento mercantil de bens de capital com sua coligada, Becker Hughes Nederland, BV, no valor de R$ 852.556,33, efetuando o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 127.620,74, sendo que desse total recolhido, o valor de R$ 3.439,81 correspondia aos juros do pagamento a destempo. A operação realizada com sua coligada foi cancelada depois do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, motivo pelo qual foi enviado uma DCTF retificadora excluindo o pagamento no código X. Posteriormente, apresentou novas DCTFs retificadoras, embora em nenhuma delas constasse o pagamento de R$ 127.620,74. O pagamento relativo ao imposto de renda retido na fonte nunca mais voltou a constar nas DCTFs retificadoras subsequentes, ficando consignado desde a primeira retificadora que o valor de R$ 124.181,93, bem como os juros legais existentes, não estavam mais vinculados a nenhum outro débito, uma vez tendo efetuado o recolhimento a maior, de acordo com o artigo 170 do CTN, bem como o artigo 74 da Lei 9.430, o contribuinte requereu o pedido de compensação entre este montante e os seus demais débitos tributários existentes. O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento, onde, através da resolução, que eu cito o número, em 2019, essa turma entendeu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal competente, diante de toda a documentação apresentada aos autos, verifique se realmente está demonstrada a operação e se está contabilmente demonstrado o cancelamento da operação e se a retificadora reflete o pagamento indevido a maior de imposto de renda retido na fonte, intimando o contribuinte para apresentar os documentos relativos a esta operação que sejam necessários à análise. Verificar se, após a apresentação da DCTF retificadora, a demonstração de recolhimento indevido de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 124.180,93, e, caso positivo, se o mesmo encontra-se disponível para compensação. Em resposta à resolução emitida pelo CAF, a delegacia, foi emitida a informação fiscal que consta as folhas 931. O contribuinte tomou ciência dessa informação fiscal e apresentou petição de folhas 940 a 942, onde reitera que o que foi apresentado no recurso voluntário que seja julgado totalmente procedente. É o relatório. Doutor, por favor, o senhor tem 15 minutos. Obrigado. Primeiramente, cumprimento a todos, nas ilustres pessoas da conselheira presidente, conselheira relatora, um bom dia. Como bem colocado pela relatora, o que está em julgamento, basicamente, é a questão do pedido de compensação que não foi homologado por ausência, suposta ausência de saldo de crédito. Então, desde o início, o contribuinte, em sua tese de defesa, alega que existe um indébito com relação ao imposto de renda retido na fonte, em razão da operação comercial que ensejou essa retenção, que foi um arrendamento mercantil com a sua coligada no exterior, ter sido cancelado. Então, foi juntado aos autos a invoice que gerou o arrendamento mercantil, foi juntado a invoice do cancelamento desse arrendamento mercantil, ambas estão traduzidas por tradutor juramentado, foi apresentado a documentação contábil da contribuinte, a demonstrar a origem, né, da operação e o cancelamento da operação, e em razão disso, na última assentada desse colegiado, se entendeu por bem, para dirimir qualquer espécie de dúvida, a realização da diligência, que basicamente, que nem a relatora apontou, seria para responder 2 pontos à autoridade administrativa. Primeiro, se foi refletido contabilmente o cancelamento da operação de arrendamento mercantil e se a DCTF retificadora refletia o pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte.
Então, sobreveio, então, informação fiscal, as folhas 931 dos autos, que basicamente foi apontado que a contribuinte realizou a retificação da DCTF em janeiro de 2004 e transmitiu a declaração de compensação em fevereiro de 2004, mas não sabe se apontar o motivo, só que por alguma questão houve um problema operacional nos sistemas da Receita Federal, que fez com que o despacho decisório observasse a DCTF original. Então, foi por causa desse imbróglio de sistema que desencadeou todo esse contencioso administrativo. E, ao final das informações, a autoridade ela aponta, abre aspas, sendo inequívoco o direito de crédito do contribuinte. Então, em razão disso e de toda a documentação acostada aos autos, entende a contribuinte que está devidamente comprovada a certeza e liquidez do crédito e reitera-se, então, todos os argumentos de defesa e pugna-se pelo provimento do recurso com a reforma do acórdão da DRJ e, por consequente, seja reconhecida a compensação pleiteada. E me coloco aqui à disposição caso haja necessidade de mais algum esclarecimento de fato. Obrigado. Andréa? Inicialmente, eu faço aqui um resumo do que trata o processo. Trago aqui novamente o que foi pedido na resolução e continuo. A informação fiscal de folhas 931 esclarece ser inequívoco o direito de crédito do contribuinte nos seguintes termos. Conforme se observou nos relatórios das folhas 921 a 930, o contribuinte apresentou DCTF retificadoras para o terceiro trimestre de 2003, que diminuíram o valor apurado sobre o Código 9478, com vencimento em 11/7/2003, para o valor de R$ 1.073,25. A primeira declaração retificadora foi transmitida em 3/1/2004, ou seja, em data anterior à transmissão da declaração de compensação em análise, que foi transmitida em 12/2/2004. Dessa forma, por algum problema operacional nos sistemas da Receita Federal do Brasil, o despacho decisório eletrônico, emitido somente em 18/7/2008, levou em consideração o valor do débito confessado na DCTF original, em desacordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da Instituição Normativa 255 de 2002. Os documentos apresentados pelo contribuinte nas folhas 61 e 141/147, à Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, ainda que precários, apresentam de forma cronológica a ocorrência do pagamento indevido, uma vez que o cancelamento da invoice foi efetuado em 23/12/2003, enquanto o recolhimento do imposto de renda retido na fonte em questão já havia sido efetuado em 26/9/2003. Após a retificação da DCTF em 3/1/2004, o contribuinte procedeu à transmissão da declaração de compensação em 12/2/2004. Os documentos, as folhas 61 e 141/147, esclarecem quanto à retificação promovida, sendo inequívoco o direito de crédito do contribuinte, uma vez que não ocorreu um lançamento de ofício do débito do imposto de renda retido na fonte e, fundamentalmente, em razão do despacho decisório eletrônico não levar em consideração a retificação do débito confessado pelo contribuinte, que foi efetuada em acordo com a norma legal vigente. Então, conforme dispunha a Instituição Normativa 255 de 2002, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. A restrição de apresentação de retificação diz respeito somente à alteração de débitos relativos aos tributos e contribuições cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição como dívida ativa da União e em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal, conforme destaque a seguir. Eu trago. Conforme bem esclarecido pela informação fiscal,
Os documentos apresentados pelo contribuinte, dentre eles invoice, DAFs, DCTFs, registros contábeis, apresentam de forma cronológica o efetivo pagamento indevido, uma vez que o cancelamento da invoice foi efetuado em 23 de 12 de 2003, enquanto o recolhimento do imposto de renda retido na fonte já havia sido efetuado em 26 de 9 de 2003. Assim, após a retificação da DCTF, em 3 de 1 de 2004, o contribuinte procedeu à transmissão da declaração de compensação em 12 de 2 de 2004. Ressalte-se que, no presente caso, não ocorreu um lançamento de ofício do débito do imposto de renda retido na fonte, sendo que a retificação do débito confessado pelo contribuinte foi efetuada em consonância com a norma legal vigente. A fundamentação do despacho decisório, que não homologou a compensação, foi a inexistência de crédito disponível para compensação. Dessa forma, diante do inequívoco direito creditório do contribuinte, não deve prevalecer o despacho decisório, vez que a motivação para o indeferimento da compensação não mais existe. Conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Pinheiro? Acompanho o voto da relatora. Acompanho. Matheus? Acompanho. Com a relatora. Então, por unanimidade, eu vou dar provimento ao recurso voluntário. Obrigada, doutor. Até a próxima. Vamos continuar na ordem. Item 9. Item 9. Deixa eu abrir aqui. Jair Ernesto. Esse aqui, imposto de renda. No calendário de 2014, de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram apuradas as seguintes infrações relativas a rendimentos recebidos acumuladamente. Número de meses indevidamente declarados, que por não ter apresentado a planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação e sentença, com a comprovação do número de meses declarados, ocasionou a redução de 120 meses para um mês. Compensação indevida de 57.177,20, referência a imposto de renda retido na fonte, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de processo judicial, glosados por não ter sido apresentado o DARF do seu recolhimento. O contribuinte ele apresentou impugnação, foi para a DRJ, julgou improcedente, apresentou recurso voluntário. O processo foi encaminhado a este conselho para julgamento, onde, através da resolução que eu cito, em 5 de 8 de 2020, essa turma, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para determinar que a Unidade da Receita Federal do Brasil, de origem time contribuinte, para juntar aos autos íntegra do processo judicial trabalhista, processo original e execução com os respectivos cálculos, alvará judicial com a chancela do recebimento do valor ou o extrato bancário referente ao montante efetivamente recebido do processo judicial. Em 27 de 9 de 2020, através da intimação de folhas tais, o contribuinte tomou ciência da resolução emitida pelo CAF e apresentou petição expondo os motivos pelos quais não obteve a documentação requerida perante o TRT da primeira região. Voto. Aqui eu faço um resumo do que se trata. Da conversão em diligência. Após a intimação do contribuinte, foi apresentada a petição de folha 140, esclarecendo que não obteve a documentação requerida perante o TRT1 por ser um processo físico e estar arquivado em local em que não há atendimento presencial em virtude da pandemia do coronavírus. Dessa forma, diante dos documentos já adunados aos autos, passamos à análise do presente processo. Inicialmente, cabe destacar acerca da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, RRA, eu trago aqui. Conforme se verifica da declaração de ajuste anual, constante a folha 42, os rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas recebidos acumuladamente pelo titular foi declarado no valor de R$ 204.909,36, com a indicação da quantidade de 120 meses.
No voto com todos julgado, a DRJ afirmou que o contribuinte não apresentou petição inicial nem a sentença judicial que determinou o pagamento dos valores no intuito de demonstrar a natureza das verbas e a que se referiam. Assevera ainda que o alvará expedido em 9 de outubro de 2014 não contém a chancela eletrônica no intuito de demonstrar o valor atualizado recebido e a respectiva data. O contribuinte ele traz aos autos o despacho de folhas 23, o qual indica a homologação dos cálculos de folhas 688 a 703 dos autos judiciais, juntando para tanto referidas folhas na ação da ação judicial, colacionou o alvará judicial, que determina o pagamento no valor de R$ 204.909,36, alvará judicial que determina a Caixa Econômica Federal que proceda ao recolhimento de imposto de renda retido na fonte, além do demonstrativo de apuração do imposto de renda retido na fonte, no importe de R$ 57.177,20, emitido pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região. É importante nesse ponto destacar o teor do voto vencido da Delegacia de Julgamento, que, por refletir o entendimento desta relatora, trago os seguintes excertos como complemento às razões de decidir. Então, eu trago aqui, mas é exatamente o meu entendimento é o que está aqui nesse voto vencido, que eu vou colocar aqui abaixo. Com efeito, de acordo com o que se verifica da documentação adunada aos autos, embora o documento emitido pela Justiça do Trabalho, folha 26, indique que o período do cálculo corresponde a 1/7 de 82 a 3/2 de 2002, ou seja, 127 meses, observa-se que nos cálculos apresentados pelo contribuinte encontram-se também rendimentos isentos, como o FGTS, o qual não seria tributado de IPF, conforme regra do RRA, razão por que devem ser excluídos da contagem do número de meses. Assim, diante do acervo probatório adunado aos autos, deve ser considerada a quantidade de 47 meses para o cálculo do RRA. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, conforme visto, o contribuinte juntou aos autos o demonstrativo de apuração do imposto de renda retido na fonte emitido pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região e que indica o valor do imposto de renda retido na fonte recolhido de R$ 57.177,20. Verifica-se que o alvará judicial apostado às folhas, a folha 38, comprova que efetivamente ocorreu a retenção do imposto de renda retido na fonte, nesse valor, informado pela Justiça do Trabalho como total de imposto de renda retido na fonte recolhido, devendo, portanto, ser restabelecida a glosa. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para restabelecer a quantidade de 47 meses para o RRA e restabelecer o valor de 57.177,20 a título de imposto de renda retido na fonte. Exatamente nos mesmos termos do voto vencido da Delegacia de Julgamento. Está aberto para perguntas, tá? Eu só não falei nada porque eu também estou olhando aqui um negócio. Só primeiro, antes de qualquer pergunta, doutor André, eu acho que nesse último parágrafo, antes da conclusão, não é restabelecer a glosa, não, tá? Realmente É restabelecer a dedução. a dedução. Tem razão. Obrigada.
Pinheiro? O problema é que a diligência não foi cumprida. Sim, não foi. Faz falta. O que você sugere? Como é que o contribuinte vai fazer? É porque desde o início eu já tinha a minha convicção, né? Então, para mim, pelos documentos, eu já poderia julgar. E ele foi intimado a apresentar vários documentos. E aqui ele optou pela tributação. Ele optou para oferecer, Optou. para Uhum. ajuste. Como é que você mudou aí a questão dos 47 meses, como o Raí sugeriu? Como é que ficou? Mas isso aqui não é na conclusão, não. Restabelecer a dedução, é isso que você está falando? Restabelecer o valor de 57.177 a título IR fonte e considerar a quantidade de 47 meses para os rendimentos recebidos acumuladamente, é isso? É, exato. Então, esses 47 meses são os que têm hora extra, é isso? Exato. E o resto é FGTS. É. Quer dizer. E para o voto vencedor, não havia prova de que esses valores de fato foram os pagos, é isso? Que esses calculados correspondem? Eles questionam principalmente a natureza jurídica, né, das verbas pagas. É, exato. Mas nem o imposto de renda retido na fonte eles consideraram? Não sei por quê, porque a documentação eu acho que tá ok. Porque, Mas quanto à compensação, na fonte, segundo a complementação da descrição dos fatos, o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou o DARF do recolhimento. Mas quem tem que E não recolher é a consta em fonte DIRF. pagadora. Ah, não E não consta consta em DIRF. Não tem DARF nem DIRF. mas tem lá a retenção, que foi até na própria Justiça do Trabalho, né? Não, mas tem a retenção no cálculo. É isso? No cálculo. Tem o... Qual que é o documento de retenção que a senhora se refere? Tem, deixa eu ver aqui, o contribuinte junto aos atos, o demonstrativo de apuração do imposto de renda retido na fonte, emitido pelo Tribunal do Trabalho da Primeira Região, que indica o total de imposto de renda retido na fonte nesse recolhido, imposto de renda retido na fonte recolhido de 57.177,20. E também eu coloco Folhas 22. que o alvará judicial acostado às folhas 38 comprova que efetivamente ocorreu a retenção de imposto de renda nesse valor, informado pela Justiça do Trabalho. É como está lá nesse voto aqui da DRJ. Mudar para um mês aí beira o absurdo. Né? Assim, você pode não ter certeza exatamente. É estranho, porque nesse comprovante aqui, ele tem RRA anos anteriores, e ele tem em 14 de 5 de 2012 e 24 de 10 de 2003. Foram 2 momentos de pagamento, doutor André, é isso? E aqui nós estamos no ano calendário 2014. 2014, exato. Esses pagamentos são em 2012 e 2013. E a quantidade de meses para 2002 parece que é 31 meses. E a quantidade de meses para 2013 é 13 meses.
Como é que Também era não dá os feito esse cálculo? 47. Dá. Não, Tá? se ele recebeu parcial, pode ter acontecido do imposto retido ter sido considerado todo em outro ano. Porque esse comprovante aqui de retenção, ele fala total do imposto de renda retido na fonte recolhido. De fato, está aos 57.177,20. Mas ele coloca lá em 14 de 5 de 2012, em 24 de 10 de 2013. E daí dá os valores e calcula aqui de imposto de renda retido na fonte apurado. Como é que se sabe que isso daqui se refere a 2014? Aqui eu tenho dúvida da aplicação da súmula 143, né, de que a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Eu não acompanhei o que o senhor disse, doutor Matheus. O senhor acha que esse comprovante aqui ele seria pertinente em 2014? E daí? Não, eu tô questionando se é o caso da súmula 143, né, no sentido de que uma vez que só há um comprovante de retenção, seria o suficiente. Que a súmula fala que não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção. Acaba exigindo algo a mais. 143. Eu tinha dúvida antes, eu permaneço com dúvida. Está muito atravessado aqui. Então não tem condição de julgar mesmo. O contribuinte não tinha nada, ele não tinha nem a petição inicial para trazer. Tudo bem que ele não conseguiu o processo lá do jeito que ele alegou, mas ele não tinha cópia da sentença? A pessoa não guarda a cópia da sentença que ela obteve? Não, mas tem várias coisas aqui no processo. Foram juntadas algumas coisas. Isso daqui, doutora Andréia, é um demonstrativo para fins de imposto de renda ou ele integra o cálculo? O quê? Esse documento de folhas 22, o cálculo vai até que página? Bastante. Agora eu não entendo, é meio estranho. Porque ele diz o total recolhido ou a recolher? Ele já dá como recolhido em anos anteriores. Então teve mais de um momento de pagamento. Foi de quê? 22, né? O de folhas 22, ele é a última folha dos cálculos, será? Dá a impressão que ele está fora de ordem. Aqui tem uma outra folhinha, né, que é 708. É como se fosse a última folha, né? Dá a impressão. De caneta. É como se fosse a folha do processo judicial, que eu até cito aqui no meu relatório. Acho. Data do depósito. O alvará não tem valor? Ah, não, 57. 57. Como é que ele chega nesse 57?
Olha, na página 24, ele tem demonstrativos de pagamentos efetuados. Foram feitos pagamentos em 2012, foram feitos pagamentos em 2013. Tá? E líquido devido ao reclamante. Em 2014, foi pago a sobra. Esse demonstrativo, ao que me parece, é do imposto de renda retido na fonte recolhido, referente a 12 e 13. Faz sentido. Então, isso daqui eu solucionei. Agora, o que está sendo pago, será que essa quantidade de meses aqui, no passado, já não foram absorvidas? Porque, vejam, no demonstrativo diz que do pagamento de 14 de 5 de 2012, a quantidade de meses a que ele se referia era 31. Para o pagamento de 24 de 10 de 2013, a quantidade de meses a que ele se referia era 13,9. Como é que a senhora chegou no cálculo dos 47 é a minha dúvida. Será que já está considerando essa subtração de meses aqui, que já teriam sido pagos em anos calendários anteriores? Ou teria que abrir o cálculo e entender de onde é que vem os 47 meses? Mas aí diminuindo esses outros... Não, porque a princípio são 100 e tantos, né? E aí vem a Exatamente. questão do FGTS. Uhum. E daí esses meses aqui, que já seriam referentes a pagamentos dos anos calendários anteriores, eles estão dentro do 47 ou o 47 já os exclui, ou não é nada disso? Eu não consigo formar essa convicção. Pelo menos agora. Deixa eu relembrar aqui. O ideal era imprimir isso daqui e ver no papel, porque na tela do computador está... Minha vista... O que está complicado aqui é se tem pagamento parcial, a gente tem que ter uma visão geral dos outros anos. Não dá para falar que esse valor todo de imposto de renda retido aí, que ele não apresenta a DARF, se refere a 2014. Não tem jeito, não. Né? Eu tenho dúvida mesmo em relação ao número de meses. Como teve pagamento, o pagamento feito em 2014, a que meses se referia? Pois é, eu preciso saber, eu talvez, no mínimo, para por juntar isso, as declarações dos anos anteriores, para ver o que ele declarou. Por isso que a diligência, qual que era o comando da diligência? Tem que fazer um cálculo proporcional para ver quantos meses o valor recebido se refere a quantos meses em cada ano, né? Veja, a íntegra do processo judicial trabalhista, original e execução, com os respectivos cálculos. Alvará judicial com chancela do recebimento ou extrato bancário referente ao montante efetivamente recebido no processo judicial. Quando e quanto recebeu, em que momento. A íntegra do processo era para poder ver exatamente essa concatenação. Que foi pago antes, que está sendo pago agora. Talvez os cálculos explicitem, mas aí eu teria que tentar entender aqui. E não é muito claro, não. Acho que, não sei se ele calcula o total e soma. Ele vai jogando os valores. Aí eu tenho que ver se está tudo em ordem mesmo de folhas. Porque
Uma, pelo menos, está invertida aqui que eu vi. Tem várias invertidas. Eu acho que eu preciso da visão do todo. Eu não consigo verificar só o ano de 2014 nesse caso, porque se ele recebeu durante 3 anos, eu tenho que ver o total. Não tem como julgar, não. Então, se ele não tem como trazer a prova e eu não tenho como julgar, qual que é o resultado? Não tem jeito, eu sinto muito. Ele tinha que trazer pelo menos a sentença, ele não precisa trazer o processo inteiro, mas ele tinha que juntar o que ele tem, pelo menos. Mas com isso aqui não dá, com esse alvará, com essa... Não dá, porque se ele recebeu em 3 anos... Da Justiça do Trabalho... Se ele recebeu durante 3 anos, e esse rendimento se refere a 47 meses, se ele recebeu lá metade no primeiro ano, por exemplo, então, 23 meses e meio já é lá do primeiro ano que ele recebeu, em 2012. Se ele recebeu 40%, aí ia sobrar quanto para 2014? Que aparentemente, o Piero viu aqui, parece que é só um restinho de diferença. Complicado. Sem a visão do todo, eu não consigo, porque eu preciso proporcionalizar os valores recebidos em cada ano para eu poder achar o número de meses proporcional. Né? Se eu concluir, ele tem 100 mil para receber e foi equivalente a 20 meses desses 100 mil. Mas se ele recebeu 50 mil no primeiro ano, eu considero 10 meses no primeiro ano. Se ele recebeu mais 25 mil no segundo, vai ser mais 5 meses no segundo ano e o resto no último. Eu tenho que fazer o cálculo, o rateio. Parece o número que de meses em função do valor recebido. Aparentemente, o fiscal, nesse demonstrativo de apuração do imposto de renda retido na fonte na folha 22, o perito, que é o secretário calculista da Vara do Trabalho, ele está fazendo uma proporcionalização por quantidade de meses em relação aos valores que estão sendo pagos. Tá? Valor tributável é tanto, e ele coloca 31 meses para 2012. Para 2013, ele coloca 13,29. Será que eu posso pegar esses meses aqui subtrair dos 47? E daí só vai ter pouquíssimos meses para 2014? É o que eu me pergunto, doutora Andréia, porque eu queria saber como é que a senhora chegou no cálculo dos 47, se ele está considerando isso que está aqui, esse demonstrativo, que parece ser a última página dos cálculos. Nem isso eu tenho certeza. Aparentemente, é a última página dos cálculos. Foi excluído só, tem o valor total, né, que não são esses 200 e tantos meses, como ele fala, são 126, e foi excluído os outros valores do FGTS. Por isso que deu essa quantidade de meses. Porque na página 24, por exemplo, ele coloca atualizado até 2012. Bruto devido ao reclamante. Valor devido, 296. Valor pago. Daí ele subtrai 204 mil. Parece que em 2012 foi pago 204 mil. E sobrou uma diferença de 91. Daí atualizado até 24/10/2013. Vem os valores devidos. Custas do reclamado, total devido pelo reclamado, 120. Bruto devido ao reclamante. Em 2013. Líquido devido pelo reclamante. Não? Mas olha só, de acordo com essa planilha, os 57 mil de imposto de renda já tinha sido recolhido em 2012 e 2013. Sim. Para mim, o imposto de renda retido na fonte já está esclarecido. Não foi é em recolhido 2014, lá atrás. Foi recolhido se refere a esses meses aqui. Mas agora, a sobra, onde é que ele chega nos 57? É isso que eu estou tentando localizar no cálculo. Mas como esse imposto de renda retido na fonte tem, salvo engano, na decisão lá do juiz em 2014, ele colocou em 2014, né? Não, olha lá, tá zero. Nesse documento de folha 22, tem imposto de renda a recolher, zero. Então, aparentemente, esse valor que ele recebeu em 2014, aí, que ele declarou que recebeu... Ele colocou de acordo com o que tem lá na informação do tribunal, né? Do Tribunal Regional do Trabalho. Na informação do juiz.
Eu não entendo, porque ele faz uma soma de apurado, daí os valores apurados são baixos, e o a recolher é alto. A sentença do juiz foi para homologar os cálculos feitos lá. Parece que essa página aqui é a folha 701 do processo. Ou 7. Na folha 22 é a folha 701 do processo judicial. É. E aí fala só de rendimento em 2012 e 2013. Então, para mim, se é para julgar os documentos que estão nos autos, eu diria que não há comprovação de que houve recebimento de valores em 2014. Como é que você conclui que teve rendimento em 2014? É regime de caixa. Mas não tem um alvará? Pois é, onde é que está esse alvará? Não cheguei nele ainda, não. Mas olha, veja só como ele é estranho, esse demonstrativo. Ele coloca total do imposto de renda retido na fonte apurado, 2.000, que é a soma do RRA dos anos anteriores. Daí, total do imposto de renda retido na fonte recolhido, 57.177. De onde é que veio 57.177? O que ele fala de... eu procuro esse valor em outro lugar. Imposto de renda é apurado, é pouquinho, né? 57.177. Estou procurando ele em outro lugar. Doutor André, só uma dúvida aqui. A senhora está considerando o recolhimento do IRRF em 2014 por causa da data do alvará, é isso? Sim, é. E não por causa daquela data do depósito? É, exato, na data do alvará. O problema é que... Foi depositado antes e ele levantou só depois, sabe? Então, mas a questão é que o alvará do rendimento é 2014 realmente, mas do imposto é 2015. Cadê o alvará? 37. 37 é 2014, que é o do rendimento. Só que aí o do imposto é 2015 a data. Aí que eu fiquei sem entender qual é a data desse... O rendimento é 2014. Deixa eu 2015. E olha só, a homologação dos cálculos é de 2016. Eu estou chegando à conclusão de que realmente há dúvidas sobre quanto foi retido e quando foi retido. O documento de folhas 23, que é a homologação dos cálculos de folhas 688 e 713, ele é datado Rio 29/8/2016. É. Com os elementos que tem aqui, Para mim não dá, ele tinha que trazer mais provas. Não dá para dar provimento assim, não. Sem prova não dá. O que foi homologado em 2016 foram os cálculos de retificação. Então, parece que já tinha mandado pagar e depois teve uma retificação e houve uma nova homologação. Puxa, não bate Não dá nada pra as concluir. datas nesses documentos, as datas não batem. Infelizmente, não dá para concluir quanto que ele recebeu em cada ano, qual foi o imposto retido em cada ano. Não dá. Não tem como concluir.
Esses documentos aí não levam, não comprovam nada. Veja, o alvará de 2014... Ah, tá. Entendi. Ele fala numa data de depósito de 2012. Essa data de depósito de 2012 é a data de depósito na conta judicial. No cálculo, essa data aqui do cálculo, ela é a data atualizado aqui, ó, em 2012, atualizado até 14/5/2012, 204.909,36, não é o valor que foi pago para o contribuinte, é o valor que entrou na conta judicial. Então, esse valor devido e valor pago é o valor que entrou na conta. É isso? E olha lá, olha o documento de folha 23. É 2016. Não, sim, ele é de 2016, mas olha lá o que está à esquerda. Atualizado até 14 de maio de 2012. Principal, FGTS, multa, juros de mora sobre o FGTS. Inclusive então tem juros de mora aí também. Tem juros de mora. Aí tá lá, valor pago. Principal, já pagou 88. Do FGTS, 14. Bruto devido, menos 204, que é o valor pago. Então, quer dizer, houve em 2016 uma correção. E aí tem juros de mora, não tem jeito. Como é que se eu estou julgando com base nos documentos que ele apresentou, só de ter juros de mora aí já complica a coisa. Eu tenho que saber sobre quais verbas incidiu o imposto de renda, em que ano que aconteceu essa retenção. Não tem jeito. Sem essa informação, eu não consigo confirmar se o que ele declarou está certo. Não tem jeito. Agora, o tribunal não está entregando nada mesmo? Por causa da pandemia, eles não estão você não consegue cópia do processo? Eu acho que é porque é um processo físico e está arquivado, aí ele tem que ir para o setor de arquivamento. Mas é por causa da pandemia? Não consegue de jeito nenhum? A petição que ele juntou aqui, ele transcreveu exatamente o que falaram lá para ele. Eu acho que foi até através de e-mail. Ele passou e-mail e falaram que, em virtude da pandemia do coronavírus, estão suspensos. Isso aqui foi quando? Foi em... Bom, a petição dele é de 22 de outubro de 2020. Olha, eu tenho duas soluções para esse caso. Ou em virtude da falta de provas eu não posso dar, aí negar, ou intimar o contribuinte a comprovar, ele pode comprovar talvez por depósito em conta, com os alvarás devidos dos anos aí. E o número de meses? Também tem a questão do número de meses. A petição inicial, manda ele juntar o que ele tiver. Tudo bem que ele pode não ter o processo inteiro, porque a gente pediu a íntegra do processo. Aí ele foi na direção de trazer a íntegra do processo. E se a gente pedir para ele juntar a petição inicial, a sentença, ele deve ter. Não. O advogado dele deve ter cópia integral desse processo. Não, volta para... Minha sugestão, volta para o órgão preparador, para ele novamente intimar, para ele acompanhar quando é que os trabalhos irão se regularizar junto ao TRT da primeira região, e uma vez regularizados, assinar novamente o prazo da resolução. Mesmo comando da resolução anterior, quando a atividade se normalizar. Porque agora não tem condição de julgar, não. Até dá, mas daí... ônus da prova. Acho razoável porque ele foi prejudicado pela pandemia. Sim, não, eu tenho um olhar condescendente por isso. Eu não estou falando que a minha intenção não é prejudicá-lo, não. Mas eu tenho que provar, eu não consigo julgar se eu não tiver essas provas. Não tem jeito. Não tem jeito. Se cumprir da mesma forma da resolução anterior, ou
Ou para ele juntar também alguma coisa a mais? Caso ele não consiga, a gente pode pôr uma alternativa. Para ele juntar pelo menos os documentos que ele tem. Petição inicial ele tem, sentença ele tem. Ele não... Mas isso ele já deveria ter feito desde o começo, né? Eu também acho, mas como a gente mandar o comando para ele juntar fazer uma coisa, ele se ateve a essa coisa. Entendeu? Às vezes, mas juntar as peças que ele possui. Inclusive a comprovação de quanto que ele recebeu em cada ano e qual foi o imposto retido em cada ano. Eu acho que tem que ser a diligência mesmo, não dá para não prejudicá-lo, porque se for considerar que ele devia ter juntado desde o início, igual o Pierre falou agora, é para negar de uma vez. Mas porque como a gente fez na diligência e realmente tinha, isso aqui foi uma resposta lá do TRF, aí não foi cumprida, né? Manda a fiscalização intimar o TRF, não dá não? Pode ser, né? Para fiscalização, intimar para que o TRF apresente a cópia do processo trabalhista. TRS ou TRT? É o quê? TRF? Não, TRT. Ah. Na Regional do Trabalho da... Intimar o TRT para enviar a cópia do processo? Por que não? Não é isso. E caso não tenha, não consiga, o processo, eventualmente, como ele é antigo, já pode ter sido até destruído. Está muito tempo arquivado. Eles destroem o processo? Em São Paulo, pelo menos, tem a prescrição incendiária que fala. Não, gente, não dá para julgar. Vamos ser objetivo nisso aqui. Eu não consigo julgar. Alguém consegue? Eu sou a favor em converter em diligência. Eu acho, mas eu acho que a gente pode tentar ver se a fiscalização intima o TRT a apresentar a cópia do processo. Mas o TRT vai, se ainda estiver valendo o ato conjunto aqui, vai dar a mesma resposta. Aí, caso ele não responda, para aguardar a regularização, perguntar quando é que vai dar a regularização dos trabalhos para poder cumprimento da intimação, para o devido cumprimento. Pronto, aí, porque enquanto não vier isso para o processo, a gente não vai ter como julgar. A gente tem que saber quais foram as verbas, inclusive por causa dos juros. Aí, até voltar, a gente já vai ter, para poder, talvez a gente pode até incrementar, intimar, apresentar a cópia, para a fiscalização avaliar quais verbas foram tributadas ou não, e indicar quais foram os meses a que se refere porque de posse a fiscalização vai poder dar a opinião dela. Sim, converte em diligência e manda quesitos. Faz os quesitos todos que a gente precisa. Qual que é? Em que ano ele recebeu os valores? A quantidade de meses a que se refere o processo? Quais as verbas que são remuneratórias, quais não são? A doutora Andréa quer anotar, só um instante. O ano em que recebeu os valores. Quando foram recebidos os valores e se houve retenção de imposto de renda. Discriminar quais verbas são tributáveis e quais não. Para o período em que há verba tributável, informar a quantos meses ela se refere. Realmente, o que ultrapassa 5 anos é só FGTS. Então, esses meses da diferença de FGTS aí, a gente não pode tributar, né? Também. Mais alguma coisa, gente? Alguém lembra de mais alguma coisa que vai ser importante para a gente aí no julgamento? A intimar a fiscalização, a fiscalização intimar o TRT para entregar a cópia integral do processo e de posse do processo que informe os seguintes quesitos. Deixa a fiscalização analisar. Informar as verbas tributáveis e as não tributáveis, informar quais os valores recebidos em cada ano e o imposto retido e o imposto que foi retido, e a quantos meses se refere às verbas, quais os meses em que teve recebimento de verba tributável, para poder a gente chegar no total. E até para a gente fazer o rateio. Isso explicitando todos os anos em que houve pagamento.
Aham. Sim, mas foi a segunda pergunta que eu fiz. Em quais É. anos houve pagamento? Não, primeira pergunta, né? Em quais anos teve pagamento e se houve imposto retido na fonte? Não, e depois todos os outros quesitos, daí é para distribuir pelos meses para pegar o ano calendário nosso em questão. Mas aí a gente consegue fazer. Né? Isso a gente consegue fazer. Pode ser conversão em diligência, então? Tudo bem. Ok. Nesses moldes, né? Certo. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Matheus. Acompanho. Então, item 9. Resolvem por unanimidade converter o julgamento de inteligência nos termos do voto da relatora. Aí, quando voltar, a gente assiste o vídeo primeiro para a gente lembrar do que foi que aconteceu. No item 10, Pinheiro. Tem 10. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro. É o imposto de renda. Pessoa física, referente aos anos calendários 2001, 2, 3 e 4, por dedução indevida de despesas de livro caixa e multa isolada por falta de recolhimento Carnê-Leão. O lançamento foi cientificado em 20 de 12 de 2006, termo de verificação consta das folhas. Desde a impugnação se alega decadência, deduções de despesas de livro, multa de ofício isolado, inversão do ônus da prova, princípio da ampla defesa, transcreva a seguir as emendas do acórdão, e um excerto, porque houve valores aceitos a título de despesa do voto, né? Nas razões recursais, ele trata de depósito recursal, decadência, discorre sobre deduções, que todas as despesas constantes do livro caixa seriam rateadas com seu irmão, ele explica lá que ele é leiloeiro, e entra no detalhe das valores envolvidos de livro caixa, que seriam assistência médica, conta manutenção, reparos, discorre aqui sobre várias despesas que estariam dentro dessa conta, sobre as contas condução e refeições, combustível e veículos, representação, viagem, serviços de terceiros, diversas alegações aqui que eu resumo para os senhores. Vai falar sobre outras contas aqui também, despesas com jornais, revistas e livros, honorários advocatícios, despesas bancárias e CPMF. Ao final, vai discorrer também sobre multa de ofício e multa isolada novamente, inversão do ônus da prova, princípio da ampla defesa, nulidade, sobre a admissibilidade, intimação em 30, diante da intimação em 30 de 10 de 2008, interposto 28 de 11 de 2008. Ele é tempestivo, não mais se sustenta depósito recursal, já é uma questão superada, né, por decisões vinculantes, inversão do ônus da prova e princípio da ampla defesa, nulidade. O termo de verificação e constatação fiscal expõe os pressupostos de fato e de direito ensejadores do lançamento e das glosas efetuadas, tendo a autoridade lançadora elaborado no corpo do termo em questão demonstrativo sintético das glosas com vinculação expressa às contas da contabilidade envolvidas, coluna REF, últimos algarismos das contas, estando o termo de verificação acompanhado dos demonstrativos analíticos, demonstrativos de cálculo, imposto, multa, juros, todos já compor auto de infração. A leitura da impugnação e das razões recursais revela que o contribuinte compreendeu o lançamento efetivado, tendo sua defesa sido extremamente detalhada e atacar todas as glosas empreendidas, exercendo em plenitude o direito ao contraditório de defesa. Ao apreciar se os argumentos e provas apresentados pela fiscalização se sustentam ou não, inclusive em face dos argumentos e provas apresentados pelo recorrente, é matéria de mérito, inexistindo nulidade por cerceamento do direito de defesa a ser declarada, rejeita essa preliminar. O contribuinte, ele entendeu a imputação fiscal, isso é claro a partir da impugnação. A questão da decadência
Deixa eu só fazer uma anotação. Aqui. O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ele que devido à antecipação à medida que os rendimentos do ganho de capital forem percebidos. O fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente dia 31 de dezembro. No caso Intel, o lançamento envolve nos calendários 1, 2, 3 e 4, e intimação do auto em 20 de 12 de 2006. Logo, mesmo em face de 150, parágrafo 4º, não se cogita de decadência, rejeita-se a prejudicial, deduções. A fiscalização não ignorou que despesas foram rateadas entre o autuado e seu irmão. Os dois exerciam a função de leiloeiro. E, além disso, não desconsiderou o exercício da atividade de leiloeiro ao justificar as glosas de livro caixa. Temos de jurisdição fiscal, folhas. Os motivos apresentados pela fiscalização para as glosas e as razões de discordância do recorrente serão analisados a seguir. Sobre assistência médica, considerando que o recorrente custeou parte da assistência médica de seus empregados, conforme contratos de prestação de serviços e folha de pagamento, a fiscalização glosou essa despesa escriturada no livro caixa por entender tratar-se de mera liberalidade e não encargo trabalhista. Note-se que a fiscalização não imputou a ausência de documentação pertinente aos lançamentos efetuados na escrituração do livro caixa acerca da despesa com assistência médica e nem imputou o não fornecimento indistinto a todos os empregados, tendo inclusive acusado a celebração de contrato à parte com a Unimed para o Sr. Domingos, eis que recusado pela Marítima Seguros em razão da idade. O recorrente sustenta que o pagamento em tela se lastreou em acordo coletivo de trabalho, não detecta nos autos documento alicerçar tal alegação. As despesas com assistência médica escrituradas no livro caixa se deram por 3 anos calendários a revelar pagamento habitual e até o início de vigência da Lei 10.243, de 2001, houve a integração da condição de trabalho mais benéfica ao contrato individual de emprego, ainda que mediante ajuste tácito, na hipótese de não haver norma trabalhista coletiva, mesmo na hipótese de não haver norma trabalhista coletiva. Logo, para os contratos individuais de emprego, celebrados até 19 de 6 de 2001, havendo norma jurídica coletiva a determinar, ou havendo apenas o ajuste tácito advindo do pagamento habitual, resta caracterizado salário in natura em razão da prevalência da condição de trabalho mais benéfica já incorporada ao patrimônio jurídico do empregado. Ele cita a Constituição, princípios, atraiu o disposto no 6.1 da Lei 8.134 de 90. Em relação à norma coletiva, teria de ter sido demonstrada a pactuação de condição de trabalho em sede de norma coletiva para se afastar a anterior. Para os contratos individuais de emprego firmados a partir de 20 de 6 de 2001, a assistência médica prestada mediante seguro-saúde não pode ser considerada como salário in natura em face do disposto no parágrafo 2º, inciso 4, do artigo 458 da CLT, na redação da Lei 10.243 de 2001. Assim, não havendo prova de norma mais benéfica veiculada em acordo coletivo, a prestação in natura de assistência médica em relação aos empregados contratados a partir de não se consubstancia em verba salarial e nem em remuneração. Segundo o recorrente, a dedução ainda assim seria possível com lastro no artigo 6º, inciso 3 de 8.134, ou seja, por se tratar de despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. De fato, constitui-se em despesa redutível da receita decorrente do exercício de atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais. O plano de saúde, fornecido indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em um livro caixa. Então, a própria Receita já reconheceu a dedutibilidade, né, dessa questão do fornecimento de saúde a todos os empregados, devidamente comprovado, mediante documentação idônea e escriturada em livro caixa. Isso lá na solução de divergência COSIT 17 de 2017, e foi emitido também um ato declaratório interpretativo número 3 de 2017. Eu cito aqui também os suplementos na lei do decreto. Como já dito, a fiscalização não imputou falta
faltar documentos idôneos a lastrear os lançamentos contábeis no livro caixa e nem imputou que o fornecimento da assistência médica não se operou indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados. Pelo contrário, o termo de verificação e constatação fiscal revela que, apesar de o contrato de assistência médica de seus empregados ter se dado com Marítima Seguros, o contribuinte efetuou uma contratação específica para o Sr. Domingos com o Unimed, uma vez que a Marítima rejeitou a inclusão desse trabalhador no plano de saúde por contar com 83 anos de idade. Portanto, a fiscalização acolheu o esclarecimento do contribuinte de que a contratação à parte do Sr. Domingos se operou justamente para não o discriminar em razão da idade. Sendo a glosa motivada apenas na imputação de assistência médica se configurar em mera liberalidade, e não em cargo trabalhista, ela não subsiste para os contratos de emprego celebrados até 19 de 6 de 2001, uma vez que a assistência médica para esses contratos substar-se-ia em salário in natura. Para os contratos celebrados a partir de 20 de 6 de 2001, a motivação da glosa é pertinente, porém, não é hábil para justificar o lançamento, porque o próprio termo de verificação atesta a conduta do contribuinte no sentido de propiciar o fornecimento do plano de saúde indistintamente a todos os empregados, bem como a exibição do livro caixa acompanhado da documentação permanente, não tendo autoridade lançadora em relação aos lançamentos das despesas de assistência médica, questionada a idoneidade dos registros contábeis e da documentação pertinente. Então, ele acaba se inserindo lá na hipótese que é da solução de divergência com os item 17 de 2017, do ato declaratório interpretativo RFB 3 de 2017, que a própria Receita reconhece a inclusão da hipótese no artigo 6º, inciso 3, da Lei 8.134 de 90. Então, a integralidade da glosa de assistência médica não subsiste por força da incidência deste artigo que eu acabei de mencionar. Sobre manutenção e reparos, a fiscalização apresenta a motivação, a seguinte motivação para justificar a glosa intitulada manutenção de reparos. Aqui eu transcrevo para os senhores, essa glosa, de fato, ela é mais direcionada, aparentemente, para a manutenção de bens duráveis com vida útil superior a um dia, a um ano, que ele está admitindo, falar em construção, civil, reformas, benfeitorias. Não é permitido utilizar despesa dedutível no livro caixa para aquisição de bens antes mesmo dispensáveis, exercício da atividade patronal, despesas de consumo. Fala. Aparentemente, ele é direcionado a imóveis, mas aos tantos aqui, ele também fala como dá a entender que não. Né? E aqui é que falou inicialmente o contribuinte que nessa conta teriam transitado outros valores, mas a leitura minuciosa dá a entender que a fiscalização também considerou outras situações que não apenas a que restringe o contribuinte. O fato é que algumas estão fora, e eu vou demonstrar mais aqui a seguir. Segundo o recorrente, as despesas com manutenção e reparo a transitar inicialmente na conta 7, esse número aí, e após o rateio na conta 300, alguma coisa, não teriam se limitado a mencionar as mencionadas pela fiscalização. Por ter a obrigação de zelar pelos bens sob sua guarda e conservação, incorreria em despesas para adequar suas instalações locadas e para os guardar e conservar adequadamente. Assim, na impugnação, informa que na conta em questão transitariam diversas despesas, como cestas básicas de funcionários, equipamentos de segurança, pneus para os veículos, despesas como cestas básicas de funcionários, equipamentos de segurança, pneus para veículos, fartaria de carro, cartões de visita, tinta, peças de empilhadeira, conserto de PABX, extintores, fiação, cabos, telhas, toner de copiadora, carpete, peças de computador, divisórias, cesta de Natal de funcionários, no break, vidro, livro, obrigatório, lubrificante, relógio de ponto, também indenizações dos proprietários por sinistros de bens avariados ou roubados. Perante a fiscalização, o contribuinte havia informado que os gastos de manutenção seriam necessários para a manutenção dos prédios, tais como elétrica, hidráulica, pintura, manutenção e diversos pátios, não conceituando reparos.
Nesse contexto, considerando as notas fiscais apresentadas para justificar as contabilizações, a fiscalização detectou que as despesas se referiam à aquisição de bens duráveis, ou seja, com vida útil superior a 1 ano, não sendo possível a dedução. Com a impugnação, o recorrente sustenta a inobservância de títulos próprios, carregando documentação para demonstrar a contabilização de despesas pertinentes à manutenção e reparos dos imóveis locados nessa conta, e também de despesas pertinentes a outras contas do plano de contas. E conclui por se tratarem de todas as despesas de custeio. O voto condutor do acordo de impugnação veiculou análise detalhada dos documentos apresentados com a impugnação e corretamente descarta de plano o valor probatório dos documentos em que não há adequada identificação do adquirente, do produto ou serviço para justificar a alegação ou elementos hábeis para demonstrar a natureza do deduzido, ordens de serviço, controles internos, orçamentos pedidos. E, ao final, também descarta a pertinência de documentos a evidenciar despesas não escrituradas no livro caixa. Ele trouxe bem mais documentos, do que estavam ali. Para os documentos considerados hábeis, a decisão recorrida constatou diversas despesas, como aplicação de capital, eis que relacionadas à aquisição e manutenção de bens com vida útil superior ao período de um exercício. Em razão disso, não acatou despesas concernentes à instalação de sistemas de microfone, ramais de telefone, aquisição de aparelhos equipamentos elétricos, televisão, telecomunicações, serviços. Aqui eu vou descrevendo todos eles: furadeira, motores, manutenção de equipamentos, cozinha, bem como não acatou despesas de aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, construção, ferragem, serraria, pintura, segundo afirmou o contribuinte em resposta à intimação efetuada durante o ato fiscal. Bem como não acatou despesas de aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, consumo, ferragem, serraria, pintura, bem como a respectiva mão de obra, pois, segundo afirmou o contribuinte em resposta à intimação efetuada, destinaram-se à construção de benfeitorias a aumentar a vida útil ou ampliar a capacidade de utilização ou seu aspecto interior ou exterior, ou seja, banheiros para atendimento ao público, guarita, vigilância, divisão de setores em salas, manutenção constante e conservação de imóveis alugados, adequação às atividades. A decisão não merece reforma, pois mantém o critério da fiscalização de não caracterizar despesas de custeio, aquisição e também a melhoria. Esta, pois, a fiscalização grifa e negrifa reformas e benfeitorias, bens duráveis, inclusive imóvel, em razão de a fiscalização citar peças para empilhadeiras, aquisições de autopeças, mecânica, de veículos, automóveis de caminhões, com vida útil superior a 1 ano. Transcrevo novamente. E aí, embora o texto da fiscalização seja mais direcionado ao imóvel, as próprias citações aqui dão a entender de que ela está incluindo aquelas outras situações também e vinculando essa ideia de vida útil superior a 1 ano ou não. Que no caso ela entende que teria uma vida útil superior e por isso não seria o caso de dedução em livro caixa. Constatando a pertinência da alegação de que, pelas contas, reformas e reparos teriam transitado valores atinentes à conta veículos, despesas referentes a veículos tais como motocicletas, automóveis, caminhões, empilhadeira, bem assim a execução de serviços de reparo, revisão, manutenção. O lançamento foi mantido pela decisão recorrida sob o fundamento da configuração da ampliação de ganho de capital e sob o fundamento apresentado pela fiscalização ao tratar da conta veículos, ou seja, da impossibilidade de dedução. Ela falou, olha, além dessa questão superior a 1 ano, se você considerando também o fundamento do título específico, que também foi glosado, foi aqui trazido para os veículos próprios e o fundamento apresentado pela decisão ao tratar da conta veículos, ou seja, da impossibilidade de dedução de despesas com manutenção de veículos do próprio leiloeiro. Daí as declarações de bens e direitos revelam a propriedade de vários veículos, inclusive motos, empilhadeiras e caminhões. Não detectei prova vincular de forma individualizada tais despesas a veículos sob a guarda do recorrente, não tendo o recorrente organizado a massa de documentos apresentados de modo a explicitar tal vinculação,
o recorrente se esforça em apresentar prova do exercício da atividade do leiloeiro, mas não faz prova específica no sentido de vincular especificamente as despesas a um determinado bem sob sua guarda, não merece reforma da decisão. Constatando a pertinência da alegação de que pelas contas, reformas e reparos teriam transitado valores atinentes às cestas básicas, manifestamente consumíveis em menos de um ano, o acórdão de impugnação no item 5, despesas necessárias, mantém o lançamento, alterando o argumento vinculado pela fiscalização, para a conta refeições, ou seja, a decisão inova o argumento atinente para simplesmente afirmar que gastos com alimentação do pessoal não são despesas necessárias. Para gozar parte dos lançamentos da conta refeições, a fiscalização considerou que apenas os gastos com alimentação de empregados seriam dedutíveis. Então, até mesmo o fundamento da fiscalização para a conta é inovado, olha só. Ordinariamente, o pagamento em cestas básicas se destina a empregados e a fiscalização já considerou que os pagamentos em natura de alimentação eram destinados aos empregados, não tendo feito qualquer ressalva quanto a haver distinção entre os empregados. Logo, em relação à glosa das cestas básicas, nas contas, reformas e reparos, merece reforma a decisão recorrida, pois a decisão não poderia inovar a motivação do lançamento e, além disso, não se exclui a possibilidade de incidência do artigo 6º 3 da 8.134, a solução de divergência 17, a declarar no artigo 3. Constatando a pertinência da alegação de que, pelas contas, reformas e reparos teriam transitado dispêndio com faixas de sinalização, banners e adesivos para carros, bobinas e artefatos de plástico, produtos químicos, gráficos, iscas para ratos, rações, laudos técnicos. A decisão recorrida também no item 5, despesas necessárias, e nova motivação a sustentar que não se comprovou vinculação de tais gastos com a atividade exercida pelo leiloeiro e nem a necessidade dos mesmos para as despesas das atividades. Em relação a essas despesas, não procede a imputação fiscal de descaracterização das despesas, por se tratar de aquisição ou melhoria de um bem com vida útil superior a um exercício, e também não se detecta no lançamento motivação de glosa atinente ao título próprio de tais despesas, logo não subsiste a glosa. Pelo exposto, devem ser canceladas as glosas a que se referem os documentos mencionados no item 5, despesas não necessárias, do voto condutor do acórdão de impugnação. Eu transcrevo aqui essa tabela 1 a partir das folhas 3394, 3395. Note que o voto em questão cita a numeração das folhas em papel. Então, essa tabela 1, numeração, deixar claro aqui, numeração das folhas em meio papel. Deixar bem claro para a hora que forem cumprir, se esse voto vingar. Condução e refeições, combustíveis e veículos, representação e viagem e serviços de terceiros. Então, essas aqui, ainda que despesas escrituradas na conta condução, táxi aéreo, táxi urbano, empresas de transporte coletivo urbano e ajuda de custos para o transporte, na conta combustíveis lubrificantes e na conta veículos, pagamento de PVA, licenciamento de veículos pertencentes ao contribuinte e funcionários, pedágio, zona azul, estacionamento, manutenção dos veículos próprios, etc., possam se enquadrar nos incisos 1 e ou 3 do 6º da 8.134, por se tratarem de despesas de locação de transporte, elas somente são dedutíveis pelo representante comercial autônomo, por força do disposto na linha B, parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.134, na redação da 9.250, também está lá no Perguntas e Respostas de 2002, a questão 380. Não há como se equiparar o leiloeiro ao representante comercial autônomo. Esse que é o caput do artigo 6º da 8.134 menciona o leiloeiro, então ele nitidamente diferencia as figuras, a revelar que o legislador o tomou expressamente como figura distinta do representante comercial autônomo. Além disso, o imposto incide sobre o rendimento bruto, sendo permitidas
apenas as deduções previstas em lei, de acordo com o disposto nos artigos 3º da Lei 7.713 e 34, 19.250, demandando a matéria interpretação literal, CTN 11, inciso 2. 111, inciso 2. Não detectei prova a vincular de forma individualizada as despesas com veículos, bem como as despesas constantes da conta representação em viagem, despesas com hotéis, passagens, refeições de estado obrigado, a veículos comprovantes sobre a guarda do recorrente ou a eventos determinados, não tendo o recorrente organizado uma massa de documentos apresentada, de modo a explicitar tal vinculação. O recorrente se esforça em apresentar prova do exercício da atividade de leiloeiro, mas não faz uma prova específica no sentido de vincular especificamente as despesas a um determinado bem sob sua guarda ou evento para justificar a invocação do artigo 6º, 3 da 8.134, no não preenchimento da hipótese da linha B do parágrafo 1º do artigo 6º. Segundo o recorrente, as despesas com serviços prestados por terceiros, no caso, Marisa Doces, Buffet Campinas, Nelson Matrone, Júlio César, Flávio Santoro, Dora Santoro, Maria Beatriz, Viação Cometa, Linhas Aéreas, Manutenção Grêmio, seriam necessárias para a captação de clientes e para a divulgação e realização de leilões, sendo que Nelson se responsabiliza pela realização dos leilões dos bens do banco, Júlio seria representante do leilão da região sul, Flávio e Dora angariariam leilões de imóveis do Banco Bradesco e teriam sido responsáveis pelos leilões realizados, inclusive a despesa com táxi aéreo e helicóptero. Teria sido para realizar reuniões na sede do Banco Bradesco em Osasco. E, por fim, Maria Beatriz realizaria contato junto à Iassuda. Segundo a fiscalização, os contribuintes individuais em questão não teriam constado da folha de pagamento, e nem os contratos de prestação de serviços teriam sido apresentados. Dentre os documentos apresentados com a impugnação e com o recurso, não detecto os contratos internos, recibos de pagamento autônomos emitidos por Flávio, Maria, Dora, Lauro, Júlio, folhas tais, não esclarecem a natureza do serviço prestado, de modo a demonstrar tratar-se de despesa de custeio dedutível, constando apenas tratar-se de divulgação. Despesas com Marisa Doces, o Buffet, Campinas, não foram relacionadas de forma inequívoca a leilões realizados. As alegações em relação às despesas com Viação Cometa, TAM, são genéricas e não há previsão legal para a dedução de despesas de locomoção e transporte. Despesas com manutenção de Grêmio, ainda que de funcionários, incorrida apenas em dezembro de 2004, é manifestamente estranha aos incisos 1 e 3 do 6º da 8.134. Despesa com jornais, revistas e livros. A fiscalização não glosou as despesas escrituradas na conta 31 propaganda, com divulgação dos leilões cujos serviços contratados são definidos em contratos e representação de despesas de custeio conforme ressalva expressa. A glosa atingiu a conta 18, jornais, revistas, livros, assinatura IOB, revistas que são jornais, não vislumbram a vinculação necessária da assinatura IOB para a continuidade de leiloeiro, bem como a aquisição de revistas e jornais, sendo que as despesas inerentes à atividade desenvolvida aparentemente transitaram pela conta 31, e não pela 18. Honorários advocatícios. Para motivar a glosa da conta 25, honorários advocatícios, a fiscalização assevera. Aqui eu transcrevo. O motivo da glosa consistiu na falta de previsão legal para a dedução, uma vez que os honorários advocatícios não representariam despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos de leiloeiro ou à manutenção da fonte pagadora. Para evidenciar sua apreciação dos fatos, a fiscalização carregou aos autos o contrato de folhas tais a revelar a contratação da advocacia Roberto Cruz Moisés para dar cobertura de caráter preventivo para o atendimento de consultas e eventual emissão de pareceres, abrangendo orientação e acompanhamento de eventual fase contenciosa, sendo que a representação em processo administrativo judiciais demandaria uma combinação à parte
com o estabelecimento de honorários complementares. Com a impugnação, o documento foi novamente apresentado, acompanhado de informação datada de tal a relacionar processos em 2000, antes até de 2001, processos sob patrocínio da Advocacia Roberto Cruz e de notas de honorários do escritório Matos Filho e respectivos comprovantes de pagamento. Ainda que a atividade de Lorei demande a contratação de advogados, considero que a contratação em caráter preventivo para o atendimento, abrangendo orientação e acompanhamento com pagamento mensal, não caracteriza despesa de custeio, necessária à percepção da receita e a manutenção da fonte. Além disso, paralelamente, né, porque não é para poder se aplicar também ao caso das notas de honorários dos outros escritórios, paralelamente, a necessidade da demonstração de vinculação dos honorários pagos às respectivas ações judiciais, a partir das quais, paralelamente, acrescento que a necessidade da demonstração de vinculação dos honorários pagos às respectivas ações judiciais, a partir das quais se obtém receita. O contrato apresentado revela a contratação em caráter preventivo, a relação genérica de processos pendentes não tem o condão, as notas de honorários apenas especificam serviços profissionais prestados, não merece reforma o acórdão recorrido. Despesas bancárias e CPMF. Segundo a fiscalização, despesas bancárias e despesas com CPMF não podem ser deduzidas por falta de amparo legal. O entendimento não se sustenta na própria Receita Federal. Daí que eu cito a solução de consulta COSIT 280, não mais se sustenta. De 2018, a jurisprudência administrativa não distorce esse entendimento da solução de consulta, já tendo sido proferida a decisão em processo anterior do próprio autuado. Daí que eu transcrevo. Logo, deve ser cancelada a glosa das despesas escrituradas na conta referência 33, despesas bancárias, e na conta referência 34, CPMF. Multa de ofício de 75% e multa isolada de 50%. Segundo o recorrente, houve dupla penalização por aplicação simultânea das multas de ofício isolada pelo não recolhimento do carnê-leão. Além disso, declaração dos rendimentos e o recolhimento do imposto anualmente afastam a incidência de multas nos termos de 138 do CPM. Constou expressamente no termo de verificação e constatação. Não ocorreram pagamentos no Código 190, em nome do contribuinte fiscalizado no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. Fica constatada a falta de recolhimento do imposto mensal do carnê-leão em relação aos valores declarados, conforme a declaração de ajuste anual. Os valores das glosas de dedução foram considerados para fins de apuração da multa por falta de pagamento de carnê-leão. Então, ele tem as duas situações. Somente com a edição da medida provisória, já de 2007, convertida na Lei 11.488 de 2007, que alterou a redação, passou a existir a previsão específica da incidência acumulativa e a inteligência da súmula CARF 147, aqui que eu trago para os senhores. Portanto, cabível a incidência da multa isolada apenas sobre os valores declarados nas declarações de ajuste anual, considerando-se os anos calendários seriam anteriores a 2007. Para demonstrar a incidência da multa isolada, a fiscalização elaborou, por ano calendário, duas tabelas. Na primeira tabela, revela a base de cálculo do imposto antes da glosa das deduções, e na segunda tabela, a base de cálculo do imposto, considerando as glosas lançadas para, a seguir, demonstrar a base de cálculo da multa e a multa isolada. Assim, tomando a informação constante das primeiras, temos que eu fiz de acordo com uma tabela 2, de acordo com o mês do recebimento, né? E eu coloco os saldos da base de cálculo do imposto após a compensação, base de cálculo da multa isolada, de acordo com a tabela progressiva, a partir dos elementos extraídos dessas primeiras tabelas lá que eu menciono,
e chegou à conclusão da multa que tem que ser mantida. Observação. O lançamento de multa isolada nas competências 4/2002, a 9/2002, 4/2003 e 10/2003 resta integralmente cancelado por decorrer da totalidade das glosas de livro caixa. A declaração do rendimento no ajuste e o recolhimento do confessado na declaração de ajuste anual não configura denúncia espontânea da obrigação acessória de recolher o carine a leão, obrigação acessória diversa da de recolher o imposto devido apurado no ajuste. Além disso, mantido em parte o imposto suplementar lançado de ofício, subsiste a multa de ofício de 75% sobre ele incidente nos termos da legislação invocada no auto de infração. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência, no mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer 1. As despesas glosadas na conta referência 6, assistência médica. 2. As despesas constantes da tabela 1 glosadas na conta referência 10, manutenção e reparos. 3. As despesas glosadas na conta referência 33, despesas bancárias. E 4. As despesas glosadas na conta referência 34, CPMF. E para reduzir, aqui eu vou colocar entre parênteses 5, que é mais uma coisa que tem que ser feita. 5. Continuar contando, já que eu comecei a contagem. E para 5, reduzir a multa isolada aos montantes especificados na tabela 2 e cancelar integralmente a multa isolada nas competências 4/2002, a 9/2002, 4/2003 e 10/2003. É o voto. Alguém quer verificar cada uma dessas aí? Alguém tem alguma pergunta? Essa despesa de divulgação, o senhor não acatou porque não fazia referência, assim, exatamente que era de divulgação, é isso? Que não estava essa comprovação? Porque a despesa de divulgação, essa despesa de divulgação, nota que ela se refere a Flávio, Maria, Dora, Lauro, Júlio César, que são aqueles serviços, a conta serviços prestados por terceiros. Tá? Para estes, não foram apresentados os contratos. Daí eu teria que presumir o que é divulgação. Sim, tá certo. Tá, foi nessa linha o meu raciocínio. Ok, tá certo. Obrigado. E daí tem o recibo de pagamento ao autônomo, tem. Mas ele só tem lá a descrição divulgação. Entendi. Ok. Mais alguém ou podemos votar? Não, eu acho que a gente já pode até encaminhar para o voto, só fazendo uma consideração rápida aqui. Concordo com o doutor Pinheiro na questão da condução, refeição, combustível e veículos, né? Pode ser dedutível, como o doutor Pinheiro disse, desde que haja a vinculação, né, com a prestação de serviço e tudo, que no caso concreto não ficou claro. O contribuinte junto a uma massa de documento, mas não faz com que o doutor Pinheiro chegue à conclusão de que foi ligado a eventos de leilões e etc. Dos terceiros, como o doutor Pinheiro especificou, não há contrato de prestação de serviço, não há nada que diga que realmente foram serviços prestados para a questão de divulgação, né? Questão de despesas com jornais e revistas e livros, como o doutor Pinheiro bem mencionou, o fiscal não glosou aquelas despesas com propaganda, né? São assinaturas de jornais, revistas e livros que de fato não fazem
não fazem parte da atividade, né? Não inerente ao custeio, enfim. O contribuinte, doutor Raí, Oi? o contribuinte, ele fala de que como ele publicava em jornais, ele tinha que ter jornais. Por isso ele comprava o exemplar avulso. Mas aí eu achei um pouco genérico demais essa alegação. Entendi. Agora, a fonte específica foi considerada? O ponto que me causa mais dúvidas é a questão dos honorários advocatícios, porque o senhor entendeu que para considerar inerente à atividade, né, ao custeio, a percepção dos valores, teria, salvo o melhor juízo, me corrija se eu estiver errado, seria a contratação de advogado, vamos dizer, um exemplo, para uma demanda trabalhista decorrente da prestação lá de serviço, ou uma contratação para um advogado para uma demanda específica em relação a um evento, um leilão, que ele precisa reaver determinados valores que não foram pagos por clientes, nessa linha do raciocínio, sim. Eu estou na dúvida porque, de fato, a consultoria advocatícia vai muito além do contencioso, né? Mas até com o intuito de prevenir, como o senhor bem disse aqui, né? Que é o contrato dele, de prestar algum esclarecimento, algum parecer, seja questão contrato, seja em relação a contratos trabalhistas, ou contrato de prestação de serviço, de tudo, né? O ponto, esse para mim está o ponto que eu estou com dúvida, que só para formar uma convicção rapidinho. Em honorários advocatícios, se o senhor me permite acrescentar, destacar um ponto, as notas de honorários do escritório Matos Filho Veiga, Filho Marrei Júnior e Quiroga Advogados, elas são pontuais. Para esse daqui não foi apresentado um contrato dessa prestação preventiva, né? É um pagamento pontual e ele só menciona aquilo que eu coloquei aqui, cadê? Os serviços profissionais prestados, ponto. Ele não desenvolve. Então, há uma diferenciação. Enquanto o Roberto Cruz Moisés, Sociedade SC, ele aparentemente é um pagamento constante e foi trazido aquele contrato que a fiscalização, que eu até mencionei aqui nas folhas, né, ele transmite a ideia mais realmente de uma consultoria. Já o outro, aparentemente, não seria algo mais pontual, mas ainda assim não traz essa vinculação a uma renda gerada, a uma despesa incorrida. Ele não tem essa vinculação que eu adotei como critério aqui da minha decisão. O contrato do Roberto, doutor do Pinheiro, entre o leiloeiro e a pessoa, né? O contrato de prestação de serviço de... O 1211, eu já... 1211, eu abro o processo aqui e respondo categoricamente. Só um instante, por favor. Com a explicação que o senhor deu em relação a Matos Filho, Quiroga e Veiga, esse aí eu já me convenci de acompanhar o senhor. Só em relação ao Roberto, para a gente finalizar, eu acho que... 12 e 11, esse daqui é 8 e 10. Só abrindo aqui. 12 e 11. Se o contrato fizer referência a serviços, especificando serviços direcionados à questão do leiloeiro, né, e tal... Aqui, esse documento aqui, que é entendido como contrato, ele é assim: Ilmo Senhor José Eduardo Abreu Sodré Santoro. Ele é direcionado para o irmão. Tá? Mas como lá eles rateavam, né, a fiscalização considerou a documentação também aplicável a ambos, confirmando os entendimentos verbais que tivemos a oportunidade de manter. Servimos a presente para esclarecer as condições da nossa contratação para a prestação de serviços de assistência jurídica, sob o regime de partido mensal,
e em todas as questões relacionadas aos campos do direito civil, comercial e tributário. Nossa assistência deverá ser dada por cobertura de caráter preventivo para o atendimento de consultas e eventual emissão de pareceres sobre questões que nos forem confiadas, exame e ou elaboração de contratos em geral, abrangendo ainda orientação e acompanhamento que impuserem em eventual fase contenciosa. Na hipótese da representação em questões cujo valor ou responsabilidade impõe a combinação à parte, então, se tiver ação, daí seria combinação à parte, pela representação da demanda mesmo, seja administrativa ou judicial, conforme caso a caso. O prazo inicial para prestação de serviço será de 1 ano, a partir da presente data, deverão pagar a título de honorários mensais o valor de tanto, fica esclarecido que correrão por contas despesas de custas judiciais e extrajudiciais decorrentes de causas que forem confiadas devido a eventuais processos formados. Na hipótese de demanda judicial, faremos jus ao recebimento de honorário de sucumbência a que for eventualmente condenada, a parte contrária, independentemente do que ficou acima estabelecido com relação a honorários complementares, a serem fixados de comum acordo. Sendo que se nos oferecias por um momento, aí ele vai. Além disso, com a impugnação, ele apresentou uma relação de processos existentes em 1/7/2010, tá? E aqui o ano calendário primeiro é 2001. Essa relação está na página 15.596. São diversas noções. Eu vou concluir acompanhando o senhor, doutor Pinheiro, pelo seguinte ponto. Apesar de que tem uma fumaça do bom direito, uma presunção de que, de fato, esse contrato de honorários seja específico para a prestação de serviços em relação à questão do leiloeiro, nada impede, pelo que o senhor leu, do contrato de honorários de prestação de serviço, de que, eventualmente, uma causa particular, pessoa física, tenha sido abordada por esse advogado, né, por esse contrato de honorários. Não havendo essa determinação, essa especificação que os serviços são exclusivos para aquela questão, para a questão do leilão, para a questão digamos, do vínculo ali, do vínculo contratual entre o leiloeiro, eu vou acompanhar o doutor Pinheiro, tá? Nesse ponto também. Os demais pontos já citei aqui. A questão da multa isolada, eu creio que tem entendido, porque foi lançada em cima da base toda, inclusive dos rendimentos declarados, pois não foi recolhido nada, né, doutor Pinheiro? E só coincide com a multa de 75% na questão das glosas, né? Que o senhor fez a menção aqui, que... O fiscal aí fez 2 tabelas. Está muito didático lá. Se o senhor verificar o termo de verificação... Eu entendi pelo voto do senhor. Portanto, não há... ano calendário. A questão, onde houve concomitância, o senhor afastou, onde não houve, ficou mantido, por óbvio, e acompanho aqui, já adiantando o meu voto, né? Acompanho o doutor Pinheiro. Não, peraí. Vamos lá, Andréia. Acompanho o relator. Acompanho. Raide já acompanhou, então tá. Então, agora os membros... Se me permite, eu vou acrescentar essa questão da não especificação dos serviços de leiloeiro no contrato com os advogados que falou o doutor Raide no meu voto. Obrigado, doutor. Acordo os membros colegiados por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer, igualzinho está no voto, A, B, C e D, e, quanto à multa isolada, reduzi-la aos montantes especificados na tabela 2 do voto e cancelá-la integralmente nas competências igual Pinheiro, tá? É só o jeitinho de escrever o voto. Sim. Ok, então, vamos parar por aqui. Voltamos às 14 horas, tá legal? Ok. Patrícia, pode encerrar a gravação.